Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Um dia um pouquinho mais frio, mas graças a Deus Ele nos concede essa oportunidade de vida para estarmos aqui na casa dele, para o adorá-lo, para o engrandecê-lo. Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é: em qual grupo você quer estar no juízo final? Imagine estar diante do Rei dos Reis, onde cada escolha, cada ação que você fez durante toda a sua vida são trazidas à luz. Em Mateus capítulo 25, desses versículos 31 a 46, nós somos confrontados com uma das cenas mais poderosas da Bíblia, que é o juízo final. Escrito de maneira vívida, o Filho do Homem, ele vem em sua glória majestosa junto de seus anjos, e então um trono é estabelecido. E a separação ela é realizada. De um lado, as ovelhas, do outro, os bodes. E cada grupo é revelado o seu destino, o destino eterno. Será que entendemos, eu e você, as nossas atitudes diárias, o que elas podem trazer consequências para nós neste grande dia? É exposto aqui nessa passagem que alimentar o faminto, acolher o estranho e cuidar do enfermo não são simples atos de bondade, mas quando nós fazemos isso, nós estamos prestando serviços diretamente ao Senhor. Agora nós paramos e refletimos sobre essas verdades. Como isso impactará na maneira que nós vivemos hoje? É sobre isso que nós vamos falar nessa mensagem. No versículo 31, que eu li a princípio, e vou ler novamente: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Essa passagem é uma das passagens mais provocativas do Evangelho. Esse texto ele parte do ensino escatológico de Jesus sobre o julgamento final dos bodes e das ovelhas, que representam respectivamente os ímpios e também os justos. E o cenário é apresentado por Jesus não somente como uma ressalva de imagens trazidas também do Antigo Testamento, mas reflete ali também o contexto judaico, o contexto cultural e também os valores do mundo antigo. Porque no primeiro século a ideia de um julgamento divino era muito comum entre os judeus e também em outras culturas do Mediterrâneo. Então havia a ideia onde um julgamento futuro entre justos e pecadores seriam separados, era comum entre eles. E isso é para nós mostrado também no livro de Daniel e também nos escritos apócrifos de Enoque. O uso de ovelhas e bodes como metáforas é enraizado nas práticas agrárias da época, onde as ovelhas e os bodes passavam juntos, só que à noite eles eram separados. As ovelhas eram mais valiosas, elas eram vistas como um símbolo de retidão e por outro lado, os bodes já eram vistos como seres errantes, de indisciplina. E Jesus, ele refere a si mesmo como o Filho do Homem, em diversas passagens do Novo Testamento. E esse termo vem do livro de Daniel, lá no capítulo 7, aonde essa figura, esse ser, é apresentado como um ser celestial que vem para receber a autoridade divina. E ao se proclamar juiz de toda a humanidade, Jesus ele deixa clara essa autoridade e esse poder que lhe foi dado. E então ele faz essa metáfora na separação das ovelhas, dos bodes, representando ali o destino dos ímpios e também dos justos. E essa colocação à direita e à esquerda tem significados culturais específicos. Por um
um lado, a direita é tradicionalmente um lugar de honra, de favor. Do outro lado, a esquerda é tradicionalmente desaprovação, representando aqui para nós a Bíblia. E essa parábola ela destaca que o critério para o julgamento não é somente a fé, não é meramente a fé, mas ela é também as ações práticas realizadas por nós de misericórdia, de compaixão diariamente. E essa ênfase ela é consistente com o ensino de Jesus em outras partes também do Evangelho, onde ele frequentemente ele chama a atenção sobre a necessidade de uma fé, não somente uma fé proclamada, mas de uma fé vívida, de uma fé que é demonstrada através de ações de compaixão e de misericórdia para com o próximo. E é importante nós termos em mente que o Senhor ele julgará as nossas ações. Nós somos justificados pela fé, que é evidenciada por essas ações que nós fazemos. Abraão é um exemplo disso. Ele é justificado por sua fé, evidenciado pelas suas obras. Dentre tantos exemplos que eu poderia citar de Abraão, a sua disposição para o sacrifício de Isaac. Ali ele demonstra a sua fé em Deus e ele age de acordo com o mandamento do Senhor. E o apóstolo Paulo ele também fala sobre isso. E Tiago ele dá uma ênfase ainda maior quando ele diz que a fé sem obras ela é morta. E em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 10, o Senhor ele diz, por intermédio do profeta: Eu, o Senhor, sondo o coração e examino a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as consequências de suas ações. E uma coisa que é importante de ser dita é que o Senhor ele julga com perfeição todas as nossas ações. Os salvos são julgados mediante a justiça de Cristo. E também, da mesma forma, aqueles que são condenados também são julgados com perfeição, mediante a justiça de Cristo. E creio eu que a maioria de nós, quando nós aceitamos o Evangelho, nós gostaríamos que não só nós, mas que nossos pais, tios, tias, primos, avós, todos servissem ao Senhor. Mas, infelizmente, é difícil disso acontecer. Sempre tem alguém, na minha ou na sua família, que não serve ao Senhor. Às vezes até acredita em Deus, fala sobre Ele, comenta, mas infelizmente não serve, não pratica aquilo que o Senhor ordena. E, infelizmente, isso não cabe a mim, isso não cabe a você, obrigar que essa pessoa venha para a igreja. Porque o Senhor ele dá a oportunidade e dá tempo para todos, da mesma forma de se arrependerem, de buscarem ao Senhor. Só que, infelizmente, nem todos estão preocupados com a sua salvação. Só que aqueles que, na última hora, no dia do juízo, se arrependerem, já não adiantará mais. Porque a porta está aberta hoje. O caminho, por mais difícil que seja, é para ser feito hoje, para ser seguido hoje. A porta está aberta para você entrar hoje, naquele grande dia. Não adianta mais chorar, espernear e querer seguir ao Senhor de última hora. Você teve toda a sua vida, todo esse tempo para servir e se arrepender dos seus feitos. Você não fez porque não quis. E o Senhor, aqueles que foram fiéis, aqueles que durante toda a sua vida o serviram, Ele dirá a estes: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso que eu ou você nós queremos ouvir naquele grande dia. A verdadeira fé, ela se manifesta através da forma como nós vivemos. Observe o contexto aqui de Mateus, desde o capítulo 23, o Senhor Jesus, Ele chama
aparentavam ser ótimos servos de Deus, mas por dentro eles estavam podres. E então, a partir do capítulo 24, o Senhor Jesus ele começa a dizer o que se é exigido, o que se espera dos servos e servas de Deus antes da sua vinda. E as nossas atitudes elas precisam estar com Ele coerentes, de acordo com a nossa fé. E Tiago, capítulo 2, dos versos 15 a 17, ele vai dizer: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento cotidiano, e um de vocês lhes disser, vão em paz, aqueçam-se e comam à vontade, mas não lhes derem o que é necessário para o corpo, de que adianta isso? Ou seja, de que adianta aquela pessoa te pedir ajuda, você dizer para ela coisas boas, mas você não fazer nada a respeito? Tiago disse, de nada adianta. Então você precisa tomar uma atitude com relação a isso, ajudar essa pessoa. O apóstolo Paulo ele também fala sobre isso. Quando ele está preso, ele escreve para a igreja de Filipos, agradecendo exatamente, porque por mais que ele fosse uma igreja simples, eles enviavam ofertas substanciais para ajudar Paulo em sua caminhada. E o que eu quero dizer com tudo isso? É que nós, como igreja de Cristo, nós precisamos ser resposta às necessidades dos outros. Nós devemos ser essa resposta prática, para que aqueles que estão necessitados, que precisam da nossa ajuda, nós possamos estender a mão para essas pessoas. Porque, como eu disse a princípio, quando nós fazemos esse bem, quando nós ajudamos essas pessoas, eu não estou fazendo por mera caridade ou por mera bondade. Eu estou fazendo isso porque o Senhor me ordenou. Isso eu estou fazendo também para Ele. Porque o Senhor ele diz: em verdade vos digo que quando fizestes a estes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então isso nós estamos fazendo para Deus. Só que por outro lado, aqueles que não fazem a vontade do Senhor serão condenados. E estes são os bodes. Aqui no versículo 41, a palavra de Deus diz: então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Qual foi o motivo da rejeição dessas pessoas, desses bodes? Por que o Senhor rejeitou esses servos maus? Muito por conta da sua negligência, muito por conta de não seguir aos mandamentos do Senhor, muito por conta de negligenciar aos necessitados, de não estender a mão para essas pessoas. E a negligência a esses necessitados também é uma rejeição ao Rei. Eu não sei se os irmãos já pararam para estudar a história da igreja, mas é muito comum uma missão apoiar a outra. George Miller, por exemplo, uma grande inspiração, ele costumava ajudar missionários que nem sequer eram da sua igreja, mas ele ajudava por quê? Porque eram missionários que estavam ali a serviço de Cristo. Então por isso ele ajudava eles. Ele não ligava qual era a denominação daquele missionário, ele ajudava porque era para o Senhor. Infelizmente, com o passar do tempo, eu vejo que muitas igrejas e muitas denominações se tratam muito mais como rivais, muito mais como concorrentes, do que como membros do corpo de Cristo. Então, uma não apoia a outra, um pregador não pode pregar na igreja do outro, e na minha visão, isso não é agradável aos olhos de Deus. Indo para a conclusão da nossa mensagem, no Provérbios capítulo 21, no verso 13, o Senhor diz: o sábio diz, quem tapa os ouvidos ao temor do pobre, também clamará e não será ouvido. Esse é um princípio poderoso. Eu acredito que nenhum de nós quer passar por isso, onde clamamos ao Senhor e o Senhor não dá ouvido a nós. Eu acredito que ninguém quer passar por isso. Apocalipse 22:12, o Senhor Jesus ele faz o alerta: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um conforme o seu feito.
vai encontrar você? Como é que Ele vai me encontrar? Nós ouvimos em mensagens anteriores a respeito da autoavaliação, de olhar para nós mesmos e refletirmos. Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus e agradando a Ele? Será que nós estamos sendo como ovelhas do Senhor? Ou será que nós estamos se encaixando no grupo dos bodes, aonde eu disse a princípio? Será que nós estamos em retidão, como as ovelhas? Ou estamos errantes? Estamos fazendo aquilo que desagrada ao Senhor? Estamos em disciplina perante o Senhor, assim como os bodes? Se o Senhor voltasse hoje, como Ele encontraria a sua igreja? Como Ele encontraria você? Em qual grupo você entraria? Você se juntaria àquele rebanho de ovelhas, aonde o Senhor chamaria a cada um pelo seu nome? Ou você iria para o fogo eterno, junto do diabo e dos seus anjos? Isso é uma reflexão para cada um de nós, para pensarmos. E a partir dessa mensagem, nós mudarmos a forma como nós agimos no nosso dia a dia, a forma como nós agimos fora da casa de Deus. Porque assim como os fariseus agir de uma forma boa dentro da igreja, por fora os irmãos todos olham para si, para você, para mim, e vê como uma boa pessoa. Mas e o seu interior? Como é que o seu interior está? As pessoas aqui fora, aqui dentro e também lá fora, podem ver você como uma boa pessoa, mas o Senhor, Ele sabe o que está dentro do seu coração, Ele sabe ler o seu interior. E como é que está o seu interior? Está saudável? A sua fé está saudável em Cristo? São reflexões, irmãos, que nós devemos de fazer diariamente e nunca deixarmos, irmãos, de lembrar de buscar o nosso Deus, de clamar o seu nome. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço por essa oportunidade que foi me dada. Que o Senhor fala melhor em cada coração. E os irmãos fiquem com essa pergunta em seu coração: em qual grupo você quer estar no juízo final? Deus abençoe.